Mais um dia se passou e cá estamos nós, nesse recinto, neste momento, conversando. Eu espero que vocês tenham estudado muito bem. Uma ótima noite para vocês, inclusive. Hoje faltam 86 dias para o dia da prova, para o primeiro dia da prova do Enem. Hoje é dia 14 de agosto de 2026 e hoje eu estudei 10 horas. O tópico desse vídeo vai ser principalmente sobre carga horária. Por que carga horária? Porque eu percebi uma coisa muito importante sobre o tempo do meu estudo, que basicamente é que eu tinha um dia inteiro para estudar e eu usava o dia inteiro para estudo, mas era um tempo muito fraco. Fraco em que sentido? No sentido de foco, de atenção, de produtividade, de coisas do tipo, um pouco de tudo. Primeiro, deixa eu me agitar aqui rapidinho. Tô no vermelho porque tá noite já. O dia já tá mais que acabando, já são quase 10 horas. Se não 10 exatamente. Agora eu não sei exatamente o momento em que estamos. Fato é, o meu estudo poderia ter sido muito melhor o ano todo. E eu tenho que dar graças a Deus de eu ter uma mente brilhante, muito boa, que entende as coisas com uma extrema facilidade. Porque eu estaria com um prejuízo enorme pela falta de capacidade de velocidade de raciocínio em todos os conteúdos. Por uma simples coisa. Eu não fazia técnica RAD logo após a minha aula. Como assim? Técnica RAD, né? Para quem não tá sabendo, acredito que todos que veem o vídeo sabem. É o roteiro autodidático, que é basicamente tu repassar toda a aula, todos os raciocínios da aula, logo após ela. Ou, eventualmente, após a aula, né? O que é muito importante para realmente consolidar o que tu acabou de aprender. E, apesar de eu fazer em algumas aulas, principalmente as aulas que exigem um raciocínio um pouco mais delicado, na grande parte das aulas eu na grande parte das aulas eu não fiz muito pouco, porque ou eu já sabia muito sobre aquele assunto, mas não tudo, e eu acreditava que eu conseguiria retomar o raciocínio, e eu consigo retomar, acredito eu pelo menos, acredito não, eu tenho quase certeza, todos os raciocínios que eu já estudei, de naturezas principalmente, e de matemática. Só que eu vou demorar um tempo longo demais. E esse tempo longo demais, ele pode ser uma coisa muito importante depois, né? Quando eu estiver fazendo a minha prova. Então, estou botando as cartas na mesa, né? E falando uma das fraquezas do meu estudo até então, que foi essa falta de agilidade cognitiva. Apesar de que, resolvendo questões, eu até sou bastante hábil. Eu tenho uma facilidade muito grande de perceber uma questão e conseguir alocar os raciocínios nela, mas eu acho que eu poderia ter uma facilidade ainda maior, tá bom? E eu acabei tendo esse tropeço no estudo e eu percebi isso tarde demais, do ponto de vista... Como é que eu posso dizer? Poderia ter sido mais cedo, mas eu percebi isso em um tempo suficiente para eu poder arrumar, o que é muito bom, porque a gente tá chegando na prova. E a plataforma SAD criou uma coisa insana, que é o IRA, que é basicamente uma revisão de todos os assuntos que vão cair na prova do Enem, de naturezas e matemática. E eu vou poder repassar tudo. E tudo que eu estudar a partir de agora, eu vou estudar com muito foco e muita seriedade, porque eu percebi o quanto que isso foi um gargalo no meu estudo. Como que isso foi um retardo brutal, assim. Simplesmente não repassar os raciocínios das aulas depois da aula foi uma coisa que me impediu de avançar mais ainda. Principalmente matemática, tá bom? Principalmente matemática.
Hoje de manhã eu perguntei pro pessoal. Perguntei pro André Gabriel. Caraca, pro André. Nossa, eu não consigo falar Gabriel, mano. André Gabriel, pro Caio Faust e pro Gabriel Klein sobre a forma como eles organizavam o tempo deles. E eu fiquei abismado porque eles tinham um tempo de carga horária muito longo, né? O André Gabriel faz 12 horas todos os dias, o Gabriel Klein acredito que esteja fazendo quase 14. O Caio já fez 14 várias vezes e eu sempre que me interessei muito por isso. Eu tô mudando um pouco de assunto, tá? Mas vai calhar na mesma coisa, tá? Só tô dando uma volta um pouco maior. Eu sempre me interessei muito pra pensar, porque eu pensava, cara, como, sabe? Eu tenho o dia inteiro pra estudar, mas eu não consigo abrir minha carga horária tanto, né? E aí eu perguntei pra eles hoje de manhã, eles me responderam que basicamente eles não tiram intervalos. Eu fiquei, caraca, brutal, né? Aí eu tive uma reflexão. Por que eu tiro intervalos? Ah, é porque eu tô cansado. Será? Será que eu tô cansado ou eu tô com preguiça? E aí, a minha outra reflexão nesse sentido foi a seguinte. Ok, eu acabei de ter... Normalmente eu saio quando eu termino uma aula. Então eu termino uma aula e eu dou uma saída. Uns 2, 3, 4 minutos, às vezes 5, dependendo um pouco mais. Dependendo das coisas que acontecerem no meio do caminho. Então às vezes eu tenho alguma coisa pra fazer, acabo achando uma coisa pra fazer. Então minha mãe me chama, meu pai me chama, às vezes eu desço e eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar, eu vou arrumar, enfim. Essas coisas custam tempo, né? E será que eu deveria ter saído naquele momento depois da aula? Eu fiz técnica rádio? Eu consolidei aquele conteúdo? Não exatamente. Será que eu não saio porque eu tô me sentindo sobrecarregado? Estou cansado, sobrecarregado com o conteúdo que eu acabei de ver? E aí eu saio e aquele atrito cognitivo que eu tava tendo era um momento muito importante de eu simplesmente repassar todas as coisas que eu acabei de ver e poder seguir para a próxima com a mente um pouco mais lubrificada, digamos assim. Porque eu acabei de macerar o meu intelecto. Tô me sentindo fatigado e aí eu levanto e vou fazer outra coisa. Olha, vocês percebem como isso é nocivo e sutil? Então eu comecei a perceber que o que eles fazem é muito interessante. Pelo menos, eu não sei se eles fazem isso, né? Mas eu acredito que sim. Terminou uma aula, fazem técnica rádio. Trabalham o raciocínio que eles acabaram de entender na aula e vão para a próxima. Imediatamente. Tomam uma água, talvez deem uma levantada, uma espichada no corpo e sentam e vão para a próxima. E hoje eu fiz isso. E cara, eu rendi muito. Muito mesmo. Eu aprendi os 3 ciclos e mais os ciclos das máquinas térmicas como um todo, que são raciocínios delicados, né? São raciocínios um pouco mais sutis, assim. E eu saberia ensinar todos eles agora, na hora, assim, na lata. Talvez eu precise repassar eles amanhã de manhã, detalhes mais importantes. Mas no geral eu saberia falar todos eles. Eu não vou fazer isso. Não agora porque eu tô, primeiro, cansado. Segundo, que não é o vídeo pra isso. Então é isso, rapaziada. Carga horária. Carga horária não se resume a tempo de estudo. Se resume à forma como ela é construída. Então eu comecei a reparar que eu preciso, na verdade, aumentar a minha carga horária não por meio de estudar mais horas no meu dia, mas por meio de minimizar o tempo que eu perco das horas que eu tenho. Reflitam sobre isso. E até o próximo vídeo.